Hoje nós vamos falar de moda. Para ser mais exata, da moda vitoriana. As esquisitices que realmente existiram e os mitos que, é claro, Hollywood inventou. E é isso que você vai saber logo depois da vinheta. Mas antes de começar, vamos para aquele aviso muito sério. Esse conteúdo foi produzido a partir de pesquisas em livros, artigos acadêmicos, documentos históricos, jornais de época e outras fontes sérias e verificáveis. Ou seja, as informações não vieram das fontes Águas de Lindóia, tampouco surgiram espontaneamente da minha cabeça quando eu perco o sono às 3 horas da manhã. Sempre que possível, as principais referências estarão listadas na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar. E agora, meus amores, eu espero que esteja tudo bem com vocês e vamos ao vídeo. A moda do século XIX girava em torno de uma ideia central: respeitabilidade e status. A sociedade era extremamente hierárquica e a roupa funcionava como um cartão de visita social. A grande influência estética vinha da corte da Rainha Vitória, cujo estilo moldou décadas de comportamento, etiqueta e moda. Vestir-se bem não era apenas vaidade, era sinal de moral, de riqueza e posição social. Os chapéus. Eles tinham pássaros empalhados. Sim, isso realmente aconteceu, meus amores. Uma das tendências mais chocantes da época foram os chapéus decorados com pássaros empalhados inteiros. Não eram apenas penas, eram os pássaros completos. Beija-flores, andorinhas, corujas, às vezes vários no mesmo chapéu. E não parava por aí. Existiam as estolas de pele com raposas inteiras, e elas eram consideradas elegantes e luxuosas. Na mentalidade da época, usar peles e animais falecidos era um símbolo direto de riqueza. Se você podia pagar por isso, podia exibir. Essa moda foi tão extrema que acabou contribuindo para o surgimento dos primeiros movimentos de proteção animal. Uma parte perigosa da moda vitoriana foram os vestidos verdes. Na época, ninguém sabia o quão perigoso esse corante podia ser. Mas o problema eram os pigmentos desse verde vibrante. Por quê? Eles eram feitos com arsênico. Sim, veneno. Chamado de Skills Green, ele era usado em vestidos, luvas, flores artificiais, papel de parede e, em alguns casos, até em brinquedos de crianças. Algumas costureiras literalmente adoeciam manipulando o tecido. E há relatos de mulheres desmaiando em bailes por intoxicação. Na época, a elegância podia ser fatal. E não é para dizer assim, os vitorianos faziam coisas perigosas. É porque realmente eles ainda não tinham conhecimento do que aquilo podia causar. Outro detalhe interessante da moda vitoriana eram as joias feitas com cabelo de falecidos. Podiam ser broches, colares, anéis, presilhas
e até outros como fivelas. A era vitoriana tinha uma relação muito intensa com o luto. Claro, sempre baseado no luto eterno de quem? Da Rainha Vitória, a nossa querida Vitorinha. Era comum transformar o cabelo de entes queridos falecidos em joias. Anéis, broches, pulseiras, colares, presilhas, fivelas e muito mais. Hoje parece macabro, mas para eles era um gesto profundamente sentimental, respeitoso, uma forma de manter a memória física daquela pessoa para sempre. Essas joias eram chamadas de mementos. Vale lembrar que essas joias eram utilizadas pelos mais ricos. Os mais pobres simplesmente pegavam uma mecha do cabelo do falecido, enrolavam como uma trancinha ou alguma coisa, metiam um alfinete de gancho e ficavam com aquela mecha pendurada. E é claro, nós não podemos deixar de falar no luto eterno, inspirado pela Rainha Vitória. Coisas de Vitorinha. Após o falecimento do príncipe Albert, a Rainha Vitória entrou em luto profundo e permaneceu vestida de preto por décadas, praticamente até o resto da vida. Isso influenciou toda a sociedade, é claro, porque a realeza, naquela época, funcionava como as celebridades. Todo mundo queria copiar. O luto virou um código rígido. Anos vestindo preto absoluto. Depois intercalado com tons de cinza e lilás. E muito aos poucos, as cores voltavam lentamente. A dor virou moda literalmente. E agora nós vamos para aquela parte que a tia Sil adora. A destruição de um sonho, ou derrubando um mito. E hoje nós vamos derrubar o mito sobre as crinolinas. Crinolinas eram aquelas armações gigantes que deixavam as saias muito mais volumosas. Isso era feito assim como uma jogadinha. A saia ficava grande, então dava a impressão que a cintura era mais fina. Era um jogo de imagens para deixar a parte de cima do corpo mais afilado. Hollywood adora dizer que as mulheres faleciam tropeçando nelas, mas não há registro nenhum sobre perda de vida por tropeço em crinolinas. O que acontecia? Na verdade, o perigo real eram os incêndios domésticos, já que os tecidos, principalmente aquelas saias cheias de babado das mulheres, elas eram feitas com material muito inflamável. Então, as saias podiam encostar nas lareiras, nas velas e aí, bum! Não era tropeço, era fogo mesmo. Outro mito é sobre os corsês, corpetes ou espartilhos. Eles é outro clássico exagerado. Mais uma coisa que Hollywood inventou, mas antes disso vieram os tabloides ingleses. A ideia de que corsets quebraram costelas e danificaram órgãos internos é uma grande mentira. Eles eram rígidos, sim, apertados, sim, mas quebrar ossos seria impraticável. Ninguém ia conseguir viver assim, muito menos respirar. A maioria das mulheres usava corset diariamente e é lógico, elas precisavam respirar, trabalhar, se movimentar, cuidar da casa, dos filhos, mil coisas. Eles moldavam o corpo, mas não destruíam esqueletos. Agora vamos para o detalhe inesperado. As barras sujas das saias e dos vestidos.
É um detalhe pouco comentado, mas as ruas da cidade na época eram cheias de lama, excremento de cavalo, de cachorro, de cabra, de tudo que você possa imaginar. E as saias eram muito longas. O resultado disso, as barras funcionavam como verdadeiras vassouras, esfregões urbanos. Isso levou ao surgimento de barras removíveis e até perfumes específicos para disfarçar esses odores. Elegância também exigia sobrevivência, né? Pois bem, meus amores, a moda vitoriana parece elegante e romântica nas fotos, mas por trás da estética havia veneno, luto, animais empalhados, ruas imundas e muitos mitos criados por tabloides e cinema. Talvez a maior verdade seja essa: a moda sempre foi um espelho da sociedade e a sociedade vitoriana era tão fascinante quanto contraditória. E aí, vocês sabiam de tudo isso? Vocês ainda são daquele. Alguém ainda é daquele time que acha que corset quebrava costela, que crinolina era uma armadilha, ou vocês já sabiam que a coisa não era bem assim? Bom, esses são alguns fatos sobre a moda vitoriana, como ela realmente era. Mais uma curiosidade sobre a sociedade vitoriana. Me conta aqui nos comentários o que que você descobriu, o que que você sabia, o que que você achou, tá? Por favor, não esqueçam de deixar seu like. Ele é muito importante porque aí o YouTube entende que o meu vídeo é relevante e passa para outras pessoas. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e fiquem bem, por favor, se cuidem e até o nosso próximo vídeo. Beijinhos!